Antes e depois dos animais crescendo, se desenvolvendo. Você pode acompanhar no vídeo de hoje aí algumas mudanças desses pequenos animais que podem se tornar animais terríveis e peçonhentos e podem amedrontar muito. Bem-vindos ao nosso canal, você vai curtir muito o vídeo de hoje. Eu sou Radassa Carvalho e vou falar sobre o mundo animal. Você vai poder acompanhar aí esses animaizinhos que alguns parecem tão dóceis, mas que no final é bem perigoso ficar perto de alguns deles. Vamos lá então? Quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário. Os animais são seres vivos que possuem algumas características em comum. Eles nascem, desenvolvem-se, reproduzem-se e também morrem. O conjunto dessas etapas é chamado de ciclo vital. Eles podem ser classificados em animais vertebrados, invertebrados, selvagens, domésticos, terrestres, aquáticos, aéreos, entre várias outras formas. Quais então são as características destes animais? Vamos ver então sobre os animais vertebrados. Peixes. Os peixes são animais que colocam seus ovos na água, assim eles se desenvolvem fora do corpo da mãe e não precisam dos cuidados maternos ao nascerem. Vivem exclusivamente na água. Já os répteis, a maioria dos répteis nascem de ovos, que em grande parte desenvolve-se fora do corpo da mãe. Aí nós temos tartarugas, cobras, lagartos, jacarés, crocodilos e as aves. As aves têm o corpo coberto por penas, possuem bicos e grande parte delas podem voar. Temos também os mamíferos, que são gerados dentro do corpo da mãe. Quando nascem, alimentam-se do leite materno. Eles podem viver na terra ou na água, como por exemplo o hipopótamo, o leão, a girafa, a zebra, o rinoceronte, até mesmo a onça. Vamos falar um pouquinho dos anfíbios? Os anfíbios, eles também nascem de ovos, que se desenvolvem fora do corpo da mãe. Quando nascem, eles recebem o nome de girinos, os quais vivem na água e possuem cauda. Na vida adulta, podem viver na terra e na água. E vamos falar então um pouquinho das características dos animais invertebrados? Tem os poríferos, que são conhecidos como esponjas e possuem o corpo rico em poros. Os cnidários, que são animais que vivem no ambiente aquático e possuem somente uma abertura para a entrada de alimentos e saídas de resíduos. Os plateumintos podem viver em um ambiente livre ou como um parasita. Eles são conhecidos como os vermes. Existem também o molusco, que possui um corpo mole e pode ser encontrado na água doce, salgada ou até mesmo na terra. Os antrópodes é um grupo com maior diversidade de animais que vivem em diferentes ambientes, como a borboleta, o caracol, o escaravelho. Nemateumintos, seres com corpos alongados e extremidades afiadas. Muitos deles parasitam animais e plantas como lombriga, que parasita até mesmo o ser humano. Existem muitos outros animais. E tem também os animaizinhos domésticos e os animais selvagens.
Os animais selvagens são aqueles animais que não estão acostumados com o convívio com os seres humanos, como a onça, o tigre, a cobra, o rinoceronte, o hipopótamo. Os animais selvagens, eles não têm um convívio amigável, por isso é necessário tomar cuidado. Mas existem os domésticos, que por sua vez são acostumados com os seres humanos. E são os cachorros e gatos, mas de vez em quando a fúria bate neles também. E é necessário tomar cuidado, porque senão eles podem avançar no ser humano. Você sabia que no mundo animal existem muitas curiosidades? Entre elas, eu quero te falar sobre os sapos. Tu sabia que os sapos, eles podem pular até 100 vezes o próprio tamanho do seu corpo? Exatamente isso. E você também pode descobrir no vídeo de hoje que os ratos, os ratinhos, eles sentem cócegas. É incrível, né? E as lesmas podem se esconder em sua concha por até 3 anos, a fim de se proteger do tempo ruim. É muito tempo dentro da concha. Agora, tu sabia que um pássaro como a andorinha pode voar por até 10 meses sem parar? É incrível, né? É muito tempo batendo as asas, a andorinha. E o beija-flor pode bater suas asas até 200 vezes por segundo. Meu Deus, isso é realmente inacreditável. Porém, os animais, a diversidade dos animais é muito interessante. Você pode observar aqui alguns animaizinhos que você pode ver, parece tão bonitinhos, porém eles vão crescendo, mudando a sua forma, o seu tamanho. Olha que pequenininho, de repente, olha o tamanho que ele pode chegar. Esse enorme cachorro que fica até maior que a sua própria dona. Parecia tão pequenininho, mas com o passar dos meses, dos anos, você viu ele ultrapassar o tamanho da sua dona, do seu dono. Bem grande, correto? Agora olha esse terneirinho. Pode imaginar no que ele se transformou? Exatamente, olha o tamanho desse cupim, é enorme. E essa lesma aí é aquela que eu te falei, que ela pode ficar até 3 anos escondida do tempo ruim. E vamos olhar agora, observando essa coruja tão pequenininha, mas ficou enorme. E esse cachorrinho, que bonitinho, podemos ver o quanto ele é mimoso quando bebê, mas olha o tamanho que ele fica na fase adulta. Tem que carregar nas costas, porque senão não consegue pegar ele no colo, de tão grande que ele ficou. E o bebezinho elefante, olha o tamanho dele, mas sabe que mesmo o bebê, ele já pesa algumas toneladas, mas na fase adulta nem se fala então, né? É um dos maiores animais do mundo. Olha que interessante essas imagens que você pode acompanhar para apreciar aí os tipos de animaizinhos que existem. Como é interessante ver que esses animais, eles crescem, reproduzem. Muitas das vezes a sua alimentação é diferenciada. Podemos ver então que alguns animais, eles se alimentam de plantas. Cada um tem a sua dieta alimentar, cada grupo possui sua própria dieta. Alguns comem frutas, outros comem apenas carne e outros comem qualquer coisa que encontrarem pela frente. Algumas vezes um animal alimenta-se exatamente da mesma coisa que outra espécie.
causando uma relação ecológica conhecida como competição. Você já deve ter percebido, por exemplo, que após um período muito longo sem comida, ficamos fracos, tontos e algumas vezes até desmaiamos. Isso acontece porque é dos alimentos que nós e todos os outros animais retiramos a energia necessária para realizar nossas atividades e para que nosso corpo continue funcionando normalmente. É verdade, ficar sem alimento é ficar sem energia. Então, os animais eles podem ser classificados de acordo com o tipo de alimento que eles ingerem. Existem os animais herbívoros, carnívoros e onívoros. E cada um deles possui uma característica. Por exemplo, os herbívoros são aqueles que se alimentam apenas de vegetais, como os frutos, as raízes, o néctar e as folhas. De frutos são chamados de frugívoros e de sementes são chamados de granívoros. Os animais herbívoros são considerados os consumidores primários em uma cadeia alimentar, uma vez que se alimentam dos produtos e dos produtores vegetais. A relação ecológica em que um animal come um vegetal é chamada de herbivoria. É isso aí. Você pode acompanhar aqui muito sobre animais. Mas vamos lá então. Você sabia que o boi, o veado, o gafanhoto, a borboleta, a zebra, o elefante e a girafa, entre outros animais, eles são animais herbívoros? É muito interessante. Existem os carnívoros, que se alimentam de outros animais e eles podem receber uma denominação especial. Como eles se alimentam de peixes, insetos, animais já mortos, cadáveres. Esses animais eles são bem perigosos porque pode se alimentar de um humano também, que é o leão, o tigre, o tubarão, a onça, a serpente e até mesmo o louva-a-Deus. É muito interessante. E temos os animais onívoros, que são aqueles animais que comem de tudo, vegetais e também outros animais, como o porco, o lobo-guará, o jabuti e o suricato. São muitas informações e eu espero que você tenha visto e gostado deste vídeo. Para saber mais sobre o mundo dos animais, continue conosco, porque temos muitos outros vídeos interessantes falando sobre esses assuntos.